Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Crosscast. Nós estamos aqui direto dos estúdios da PIB Campo Grande, no Rio de Janeiro, para celebrar com vocês uma edição fantástica do nosso episódio do podcast da Cruz. Sabe por que estamos trabalhando aqui sexta-feira, 9h36 da noite? Estamos trabalhando aqui para que a teologia da cruz chegue aí na sua casa, para que você possa ouvir o evangelho puro, o evangelho santo, o evangelho genuíno de Jesus. O assunto de hoje não fica atrás. Nós estamos trabalhando um assunto espetacular nesse quarto episódio, que na verdade é uma continuação do nosso primeiro episódio. Pensa, o impacto do liberalismo teológico. Pensa no impacto que ele tem no seminário, pensa no impacto que ele tem na igreja, pensa no impacto que o liberalismo teológico tem na vida dos vocacionados e na vida de cada um de nós cristãos. Pensando nisso, voltando lá na Alemanha, século XVIII, pensando naqueles que criaram um movimento que tenta defender a insuficiência da Escritura, que tenta fazer com que eu e você deixemos de acreditar nos milagres, na expiação de Jesus, deixemos de acreditar em todos os sobrenaturais do reino de Deus que são narrados na palavra de Deus e na Escritura, obviamente, então minando os alicerces da autoridade da Escritura Sagrada. Pensa num grupo de pessoas que tentam ao tempo todo fazer um casamento da teologia cristã com a ciência e muitas vezes acabam tirando o que há de melhor na essência do cristianismo. O liberalismo teológico, se bem visto e interpretado à luz da Escritura Sagrada, meu querido, é um perigo. E você precisa mensurar o impacto disso na sua vida particular, na sua vida pessoal, você colega pastor, no seu ministério, você membro de igreja, na igreja da qual você participa. Fica conosco, participe dessa noite de inspiração. Temos dois convidados espetaculares preparados para levar o tema liberalismo teológico na sua casa. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria identificar o pessoal que já está em casa. E você que está em casa, por favor, não deixe agora, a gente vai ensinar para você, ó. Se inscreva agora no nosso canal. Estamos com 2 canais disponíveis para você. No YouTube, você pode procurar o Crosscast Oficial, tá? No YouTube, Crosscast Oficial. E também estamos no Instagram, também Crosscast Oficial. Vá lá no Instagram, cadastra lá na nossa rede e também no YouTube, estamos abrindo este novo canal no YouTube. Eu gostaria de vê-lo cadastrado também no nosso canal do Crosscast Oficial YouTube. Você pode também, neste momento, se inscrever e botar aí no sininho para você receber todas as notificações da nossa programação, toda sexta-feira, 21h30, começando a transmissão aí na sua casa. Nós estamos agora ao vivo aqui, são 21h39, e eu quero registrar a presença dos irmãos que estão conosco já aqui. Irmã Maria Celeste Santos, que legal, Maria Celeste Santos Cruz, ovelha querida aqui da PIB Campo Grande, conectada. O Canadá, estamos com Toronto, pessoal, Toronto, no Canadá, conectado com a gente. A querida, né, Sapatinho de Fogo, Rosenilda Santos Tito Moreno. Alguém conhece a Rose Tito? Essa é top da PIB Campo Grande, filha da diaconisa Sebastiana Sabina. Essa mulher é crente mesmo. Ela vai postar aqui daqui a pouco o elogio que a gente fez à família dela. Leila Azevedo, bem-vinda. Bem-vinda a Flávia Barreto Vargas. Ela é a filha do diácono Nério, da mamãe Marinete. Povo conectado aí com a sala toda comendo pipoca com queijo para assistir o nosso Crosscast na sexta-feira. Temos também a Selma Torres, Janice Santos, que legal, ela prometeu que estaria, ela está, cumpriu a palavra. Luiz Estevão, temos aqui o pastor Vinícius Lopes, audiência segura, pastor Vinícius participando e conectado também, não é? Da Igreja Batista Nova Betel, a igreja pastoreadíssima de Bangu, pessoal, de Bangu também, né? Tá aqui a Marília Oliveira, também a Ivone Almeida. Querida Ivone Almeida, tem um moderador aqui passeando pela página, o Hugo Machado, querido Hugo, bem-vindo Hugo, também a Odete Silva, missionária da igreja.
mulher de Deus também participando. Se você está participando de qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, entra agora no chat, comenta, coloca seu nome, eu quero identificar você, eu quero identificar a sua igreja e dizer que você é antenado e totalmente comprometido com a teologia da cruz. Agora, pessoal, identificado o pessoal de casa, eu queria chamar os nossos convidados, as câmeras vão mostrar agora, 2 convidados, eles vêm direto do túnel do tempo, não é? Do primeiro episódio para o 4º episódio. Nós prometemos à nossa equipe de casa que faríamos 2 episódios sobre teologia liberal e eles voltaram, não é? Voltou para estar com a gente o pastor que tem um nome bonito pelo qual ele não é conhecido, Carlos André, né? Que Carlos é um nome lindo, irmãos, lindo, mas ele é conhecido como pastor André Oliveira. Querido André Oliveira, seja bem-vindo entre nós. Ele que é membro aqui da PIB Campo Grande, está com a gente. Produto bom é da PIB, né? Com selo e qualidade de primeira, né? É uma alegria ter você, sua esposa, viu? Sua família amada aqui aos cuidados da nossa igreja. Carlos André, além de ser membro da igreja, ele é teólogo, né? Formado, bacharel em teologia, mestrado, concluído em teologia, doutorando em teologia pela PUC, né? Isso. Pela Pontífice Universidade Católica, que Deus o guarde em santidade e condições de tirar mais esse título para a glória de Deus, pastor. Que Deus o abençoe. Daqui a pouquinho eu vou dar a palavra para as boas-vindas. E também, pastor, né? Vinícius Lopes, que saiu igual a mim. Eu estava num culto agora, celebrando o aniversário, terminei, dei a benção e subi para gravar com vocês aqui. E o pastor Vinícius, da Igreja Batista Nova Betel, que está sexta, sábado e domingo, fica ligado, tem conferência. Tem. A igreja está voando ali no bairro de Bangu. Depois ele vai deixar endereço, convite para essa grande conferência que começa hoje e termina no domingo, né? Pastor Isso. Vinícius Lopes é também formado em teologia, está mestrando em teologia, jovem pastor, preparado para a glória de Deus. É com esse trio, né? Com esse trio maravilhoso do apresentador e mais esses 2 irmãos queridos, que nós vamos iniciar a 4ª edição, o 4º episódio do Crosscast, Teologia da Cruz na sua casa. Vou pedir ao pastor André que faça uma oração, pedindo a bênção do Pai para mais uma noite que passaremos juntos, né? Não sei se vamos varar aqui amanhã, Deus é que vai decidir, mas eu gostaria que hoje o pessoal saísse daqui com as suas dúvidas respondidas, atendendo bem os nossos ouvintes e levando uma palavra boa de alerta aos meus irmãos e irmãs, que se nós descuidarmos, o liberalismo toma conta e, como dizem alguns, ele é um câncer. Que quando se instala, meus irmãos, ele pode destruir as belezas, né, da fé e os fundamentos da fé cristã. Vamos orar? Sim, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio que temos de podermos falar contigo e obrigado em especial, Senhor, pela oportunidade de podermos gravar mais um episódio aqui Amém, do Jesus. Crosscast, Senhor. Amém. Entendemos que é uma ferramenta tua para abençoar a tua igreja, para a expansão do Evangelho, da teologia da cruz. Amém. E é o que te pedimos nessa oportunidade, que o Senhor possa usar-nos como instrumentos teus, para que a gente possa simplesmente desmistificar algumas coisas, para que a gente possa construir algo positivo na vida dos nossos irmãos e desconstruir tudo aquilo que o liberalismo tem produzido e que tem sido prejudicial para a Igreja de Cristo. Abençoa-nos nessa noite, abençoe os nossos ouvintes, telespectadores, todos que estarão nos acompanhando e que a tua graça não se aparte de nós. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André, expectativa do programa de hoje, saudação aos nossos convidados que estão em casa. Expectativa altíssima, pastor. Boa noite para você que nos acompanha. Voltamos aqui à nossa pegada da teologia liberal, né? Falar um pouquinho sobre os efeitos disso de forma prática na vida da igreja, né? Na formação dos nossos obreiros. Acho que é muito pertinente para esse tempo que a gente vive. A gente precisa dar uma chacoalhada aí na Igreja de Jesus para voltar aos fundamentos. E acho que é boa oportunidade para a gente fazer isso nessa noite de novo. Pensa comigo, pastor André, negar a inspiração, negar a suficiência, negar a autoridade, negar a inerrância da Escritura e pensar que isso não tem impacto na igreja, só louco, né? Só louco, né? Pastor Vinícius, expectativa para o nosso programa de hoje, o que você está aí no seu coração, galera que está ouvindo você, a pessoal da Nova Betel saiu de lá conectado com você agora. Conectar. Eu estou feliz como nunca, nervoso como sempre. Como sempre. Espero cooperar de alguma forma aqui com vocês e é um prazer de verdade estar aqui, me sinto privilegiado. Não deveria ser eu aqui, mas o Senhor é maravilhoso. Obrigado por todo mundo aí. Prazer. Igual Moisés, pastor, né? Deus levanta Arão, né? E tem capacitado muito o irmão. O senhor foi muito bem no primeiro episódio, marcou a nossa geração. E, na verdade, o senhor sabe que o senhor fez história. Porque o senhor fez o primeiro podcast da PIB Campo Grande em 120 anos. Olha só. Então, se tem um nome na história, nas atas, nos anais da história, é Vinícius Lopes.
Ah, vai O senhor pra ata mesmo? Está na ata, já está Olha lá. só. Ficou registrado, a ata timbrada, assinada. Isso não vai para o cartório que não precisa. Nem Salomão, em toda a sua glória, esteve na ata. Salomão não tinha ata nem sessão, para a glória de Deus. Desse mal ele não padeceu. Irmãos, brincadeira, pessoal, é tranquilo, né? Porque o pessoal em casa fala que sessão é complicado. É né? verdade. Já foi numa sessão batista pegando fogo mesmo? O Batista vento que não venta. passa por isso, né, é o Batista Nutella, né? Não... Ah, Batista Raiz tem que ter sessão. Tem que ter. Tem no E se mínimo gritar mais vai 5 ter pra sessão, contar, o povo vaza. Né? Só fica mesmo o pessoal que é ali, ó, crente raiz. É verdade, raiz. é verdade. Voltando para o nosso tema de hoje, pensar lá, impacto no seminário e na instituição teológica, tem? Impacto na igreja, do liberalismo, da teologia liberal, tem? E no crente comum, tem? Tem impacto comum? Tem lá? Irmão, são 3 blocos. E o primeiro bloco, então, nós temos como o ponto principal o liberalismo na teologia e no seminário e nas instituições de ensino. A primeira pergunta, pastor, vem dos nossos ouvintes aí, é para o irmão Vinícius Lopes. Se o liberalismo foi um movimento bem articulado, deve ser ensinado nos seminários e nos centros teológicos, veja, deve ser ensinado com que propósito? E, de repente, a pergunta seria também com que ênfase, pastor, deveria ser ensinado? Eu creio que deve ser ensinado sim, tá? Não só a teologia liberal, mas o seminário precisa preparar o futuro pastor a entender, por exemplo, quem é Ário, quem é Pelágio, e assim tentar compreender, inclusive, esse exercício é interessante, quando o movimento é apresentado, você consegue entender o que aconteceu para que essa teologia fosse formada. Isso é muito importante para que não se repita um erro e assim, de novo, ciclicamente volte essas questões. Precisamos conhecer para entender o porquê que rejeitamos tais coisas. Para não ser surpreendido lá na frente, iludido por alguma coisa que vai ser vendida, parecendo algo super culto, intelectual, quando na verdade agride aquilo que nós criamos. Irmãos, olha só, presta atenção. Eu sou nascido e criado em Bangu. Eu sou morador do Jabu, pique senador Camará, e a gente precisa aprender como que o ladrão trabalha, o modus operandi. Porque se você demora, não souber como ele trabalha, ele leva teu celular, leva teu carro, leva a tua vida. Então, é mais ou menos isso, entende? Então, qual é a grande questão? Quando você não está preparado, você é iludido por aquilo que é apresentado ali pela teologia liberal e você começa a ceder para algumas questões, porque, de fato, quando você vê alguém falando, até o amor, a paixão que tem, você fica ali muito convencido daquilo. E o pastor comum precisa lidar com essas questões. Porque o que mais chama atenção hoje para o pastor comum, quando está despreparado, ele dá de cara com a teologia liberal. Ele fala assim, cara, isso aqui é muito erudito, é muita erudição, é uma coisa, é muito nobre esse papo, esse debate. Ele, de uma certa forma, quer fazer parte dessa elite teológica, será que posso dizer assim? Então ele precisa tomar cuidado, porque quando você olha com cuidado, a própria proposta hermenêutica trazida pelo movimento liberal, ela é falha, ela não cumpre o que promete. Aí você fala, então como que a gente lida com a questão cultural quando vai olhar para o texto bíblico? Como que a gente vai olhar para a questão textual? Isso já existe, esse debate, quando você olha para o método histórico-gramatical. Você considera as questões culturais, sociais, artísticas do texto. Você não precisa criticar o texto para entender as questões gramaticais. Isso já é um exercício comum na igreja há muitos anos. Agora, quando a gente assume esse papel de criticar o texto como uma solução hermenêutica, a gente vai ter um problema, porque o que é gerado a partir daí são pastores divorciados do movimento que o Nazareno começou e foi repetido pelos apóstolos, depois repetido pela patrística, isso é um rompimento com esse movimento. Então, presta atenção comigo, no meu raciocínio. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que eu coloco no lugar? É uma pergunta que é feita sempre. Mas, de fato, o que eu coloco no lugar? O que você acha? O que cabe aqui, então? Porque eu preciso abrir a Bíblia todo domingo. Que eu sou pastoreando uma igreja. Eu abro a Bíblia, o que eu boto no lugar? E aí você começa a entender que, na prática, aconselhamento pastoral, se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que vai orientar o aconselhamento pastoral? Você perde esse viés orientativo que a Bíblia tem. Então, aí você entende porque tem muito pastor que abre mão da Bíblia, não tem nada para colocá-la no lugar, ele começa a colocar técnicas psicanalíticas, técnicas psicológicas, para tentar acrescentar... Me deu uma parte de 5 segundos. Pois não. Se o indivíduo coloca lá, sou liberal, o que ele está dizendo lá?
É isso que ele está dizendo. Sou liberal. Ele tira toda a autoridade externa e ele se arvora no direito de significar, de colocar toda a terminologia de fé. Então é humanismo puro. Sim. Em vez do sagrado, ou da igreja, e do sagrado e da regra que vem externa, é uma regra comum e, na verdade, a régua sou eu, pessoal. É humanismo puro, pastor. Sim. O indivíduo, na tentativa de levar o cristianismo a dialogar com a ciência, ele tira tudo que há de mais puro no evangelho, que é o verbo, a palavra e o verbo, que são instrução e autoridade sobre a igreja. Humanismo puro. A resposta que o senhor está me dando é a resposta que todo ouvinte aqui vai ter. O indivíduo vai trocar o fundamento e a seriedade do alicerce da fé e da escritura por suas razões e por suas expressões comuns de fé. A régua final é ele. Eu estou bem, o evangelho está bem, eu estou mal, o evangelho está mal, né? Se a minha escola de aconselhamento está dando certo, o evangelho prospera, se não está, está ruim. Porque a régua sou eu. Vamos avançar, pastor. Então, eu escolho o que eu vou colocar no lugar da Bíblia. Exatamente. Isso é um problema. A autoridade está fora. Exatamente. Aí, Jesus, ele arroga para si a divindade. Isso é claro no texto. Mas aí vai negociar, vai dizer que não é, nessa argumentação que a gente está chamando de liberal aqui. E o que eu coloco no lugar também, quando eu digo que Jesus não é Deus, o que eu faço quando eu digo que o reino dos céus ou o reino de Deus só faz sentido aqui na Terra? Aonde que está o senso de urgência? Vai embora da igreja, morre. A questão missiológica da igreja, ela morre. Você não tem por que ter pressa para evangelizar, você não tem por que ter pressa para discipular, por que formar o caráter de Cristo? Não tem intervalo de misericórdia para missões, Não né? existe isso. Entre a cruz e o trono, o intervalo da misericórdia. Cadê a obra missionária? Não tem cruz nem trono. Não tem, porque não tem túmulo, nem ressurreição. Vai desaguar numa igreja morta, divorciada de Jesus. É mais ou menos assim, Jesus convida ou chama para casar a igreja ou a instituição de ensino ou a pessoa. Vamos casar? Você aceita casar comigo? Quer ser minha noiva? Aí a resposta que a teologia liberal tem essa sensação é assim, você é um cara muito legal, você tem uma visão boa, é até bom estar com você, é muito legal. Então a gente vai casar? Não, aí não, casar não. Então, deu para perceber? Eu gosto do ambiente, eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, mas compromisso com isso eu não quero. Eu abro mão disso, eu desconheço um compromisso com o noivo. Então, uma igreja que ela aceita alguém que vem de uma teologia liberal, aceitando isso de um seminário e vem para a sua igreja, ela está se divorciando de tudo aquilo que Jesus apresentou e foi repetido pelos apóstolos. Nessa linha de interpretação, o cristianismo é mais um sisteminha religioso qualquer. Não é? Mais um sisteminha religioso qualquer. E dá tanto status de religião como qualquer outra religião. A ideia do único caminho, verdade, vida e nenhuma outra salvação, fora. Porque esse tipo de interpretação nem cabe. Esse tipo de exegese, na opinião de alguns, intolerante, inclusive, não é? E vale lembrar também que uma das características do liberalismo é fazer esse sincretismo. Em que sentido? Tudo aquilo que produzimos como teologia foi acrescentado ou roubado de uma outra religião ou uma certa mistura, um mix de todas essas... É exatamente o que o pastor está falando. Captura de mitos, reinterpretação de mitos, né? Para colocar uma fé substancial para os judeus, né? Para a teologia judaico-cristã. Pastor André Oliveira, ficou difícil agora, hein? Depois dessa palavra do pastor Vinícius, a gente fica pensando em orar, acabar o programa. Vou embora, né? O camarada gastou tudo aqui já, rapaz. Gastou tudo, hein? Vocês estão me confundindo. Pastor André Oliveira, pergunta que veio para nós aqui, nesse assunto também, é o seguinte, diante do que a gente viu aqui, não é? Se afeta a instituição teológica, afeta o vocacionado, afeta o aluno. Sim. Dentro da instituição. Pergunta. A teologia liberal tem influenciado na escassez de vocacionados que enfrentamos hoje em nossos seminários? Tem seminarista, mas pouco vocacionado. Essa teologia tem, assim, cooperado para essa escassez? Com certeza. Acho que aqui a gente tem um ponto muito importante, né? Porque o senhor já faz uma pontuação que ela é pertinente. Seminarista não significa vocacionado. Pastor não significa vocacionado. Porque, às vezes, o indivíduo encara aquilo como uma opção de carreira, como uma opção profissional, né? Mas para frente a gente vai desdobrar um pouco isso, mas tem alguns dados aqui que eu trago para que não fique uma coisa muito, muito superficial, mas para que quem nos acompanha entenda que o que a gente está discutindo é algo pertinente e algo real. Uma organização, né, a Associação Brasileira de Missão Transcultural, ela faz uma pesquisa sobre vocacionados. Ela vai dizer que de 2021 para 2022 houve uma queda de quase 5% de vocacionados, de pessoas ingressando nos seminários teológicos, né? Então a gente tem um decréscimo.
Então, nós não estamos falando de algo absurdo, de algo aleatório. E essa realidade é uma realidade da América Latina, né? 5% em toda a América Latina. Mas me parece que talvez o quadro real seja muito pior do que o dessa pesquisa. Porque quando a gente olha para as turmas dos seminários, leciono em seminário teológico e tenho visto um esvaziamento. Assim, a cada ano as turmas estão menores. A cada ano aqueles que estão lá estão mais confusos sobre o que de fato é a vocação, sobre se de fato ali devem estar e o que devem construir a nível ministerial a partir dessa experiência de formação teológica. E acredito eu que isso tem a ver, porque quando a gente pensa em teologia liberal, como vocês muito bem disseram, né, o pastor Vinícius construiu muito bem o argumento, na teologia liberal, uma vez que eu me coloco no lugar de crítico, eu sou superior ao objeto criticado, é uma dedução lógica. Né? O crítico de cinema é alguém que tem um conhecimento relativo, significativo, e esse conhecimento o permite se colocar acima da película para poder dizer se essa película é boa ou não. Competência sobre. Sobre. Então, quando eu coloco a escritura e eu falo assim, não, peraí, eu vou criticá-la, de fato eu estou construindo uma religião antropológica, ou uma religião antropocêntrica. Né? Não é apenas assim, eu vou fazer aqui uma antropologia teológica, né? Vou fazer a leitura do homem a partir da teologia. Não, eu vou fazer uma teologia antropológica. Eu vou divinizar o ser humano para que ele seja o elemento ali de determinação de tudo aquilo que eu vou produzir teologicamente. Então, a partir daí, eu acho que alguns problemas acontecem e acabam prejudicando a vida dos vocacionados, daqueles que vão para o seminário, que vão para as instituições religiosas. Um primeiro desses problemas, que é um desdobramento do efeito da teologia liberal na vida do vocacionado, do seminarista, é que a teologia liberal ela fomenta um modo mais superficial de viver a fé. Ela fomenta uma espiritualidade superficial. Eu lembro da minha época de seminário, pastor Carlos Elias, muito mais tempo de ministério, o Vinícius também tem algum tempo de ministério. Eu lembro do temor que estava envolvido em ir para o seminário, daquela coisa de fato espiritual. E aí quando eu vou flexibilizando os valores, flexibilizando os princípios, desconstruindo as doutrinas fundamentais, descredibilizando os relatos bíblicos, vou ressignificando as coisas, vou demitologizando o texto bíblico, isso tudo vai fazendo com que essa espiritualidade ela fique de fato esvaziada, porque é tudo uma construção sócio-histórico, político, econômica, religiosa, a partir de mitos anteriores, de elementos anteriores, que vão construindo um pensamento, e a gente está aqui enquanto igreja para poder fazer um ambiente de comunhão. Um ambiente de comunhão eu faço em qualquer clube. Ambiente de comunhão eu faço qualquer coisa que nos una. Eu vou no estádio de futebol com pessoas que eu nunca vi na vida, sai um gol do meu time e eu tenho um ambiente de comunhão, porque a gente vai se abraçar e depois a gente nunca mais vai se ver. A igreja não, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Deus vivo. A igreja é a comunidade dos santos, isso não pode ser desconstruído. Então, quando o indivíduo vai para o seminário, às vezes ele vai nessa perspectiva de uma espiritualidade superficial, onde ele está indo para fazer mais alguma coisa que ele faz na igreja. Então, acho que isso fomenta essa confusão, fomenta essa incapacidade perceptiva sobre a vocação. Um outro elemento importante é a perda do aspecto profético do seminarista. O seminarista se dissocia da figura profética. Então, muitos dos nossos seminaristas, infelizmente, estão indo para o seminário como um objetivo profissional. Vão para lá como uma carreira. Eu vou lá para ser pastor de uma igreja grande, ganhar bem e gerir o ambiente religioso daquela instituição. Deus não nos chamou para isso. Há um aspecto profético na função pastoral que a gente não pode perder. E o profeta, só faz sentido ser profeta se eu acredito que há um Deus que me dá a profecia. Só faz sentido ser profeta de um Deus que é real e não de um Deus imaginário, de um Deus construído pela sociedade. E aqui um outro aspecto interessante é o neologismo aqui, né, que é a cientificização da vocação. Essa vocação, ela se torna, o pastorado, né, ele se torna apenas a teologia. Então eu vou para o seminário para quê? Para eu me tornar um teólogo, para eu poder ter um Lattes e para eu poder estar muito bem referendado na CAPES, porque eu quero fazer algumas pesquisas. Problema nenhum nisso, pelo contrário, estou no ambiente acadêmico, isso é normal. Mas o problema é eu achar que isso é a função pastoral. Essa é a minha construção teológica. E óbvio que ali eu tenho reflexões pastorais, mas elas não podem suplantar essas reflexões pastorais. Então, esses elementos contribuem para esse cenário e são desdobramentos da teologia liberal. E aqui eu quero concluir com duas experiências que eu tive, que são experiências minhas. Eu vivi isso na formação teológica. Uma foi na formação de graduação, em que um professor, depois da exposição dele,
assim, desconstruindo completamente a credibilidade do texto bíblico, eu fui discretamente até ele. Na frente, ele estava guardando seu material, eu falei, professor, pelo que o senhor está dizendo, então, tudo aquilo que a gente acredita de inerrância, de infalibilidade das escrituras, tudo isso é balela. Ele falou, é balela, isso é construção do fundamentalismo. A Bíblia não é inerrante. Formando os nossos pastores. A nível de pós-graduação, eu tive uma outra experiência interessante. Conversando com um professor também, a gente falando sobre a importância da ressurreição para a fé cristã, e aí ele disse assim, não, mas a ressurreição precisa ser ressignificada. Aí eu... Mas como assim? Não, agora, na verdade, essa mensagem da ressurreição do pós-vida, isso é uma coisa da igreja primitiva. O que a gente precisa agora é trazer a ressurreição encarnada. Como? Através da ação social. Então, assim, isso está sendo incutido na cabeça dos nossos seminaristas. É muito mais sério do que a gente pensa, é muito mais profundo do que a gente pensa e, de fato, impacta diretamente nos nossos vocacionados e vai impactar na nossa vida. Sendo, na sua interpretação, será muito mais danoso do que a gente imagina. Exatamente. Carlos, Não dá nem para medir. Uma pergunta, 10 segundos. 10 segundos, Me vamos lá. pareceu, quando você foi construindo seu pensamento, por sinal, pelo amor de Deus, no dia quando eu crescer, eu seria como você. Esse quando crescer, eu acho que teve faltar uma muito. ironia. Eu quero me igualar aqui, vai faltar muito. O movimento que se segue após o movimento ali liberal é do neo-ortodoxia, né? Sim. Me parece que é um pouco isso que você... parece que é isso, um protótipo disso, no sentido de que vamos retornar, mas se essa espiritualidade assim, vamos com a espiritualidade esvaziada, esse paralelo foi muito bizarro ou faz sentido? Não, acho que faz sentido. Eu acho que me parece também, porque pra gente não ser anacrônico, né? É um caminho de volta, né? Então, é um primeiro passo, mas é um passo com dificuldade. É um passo que, de fato, não é um passo tão significativo no resgate desses princípios. E aí fica um vazio. Com o passar do tempo, me parece que há, sim, um movimento que depois tem uma influência do fundamentalismo, que tem suas dificuldades também. Sim. Mas tem uma influência positiva do fundamentalismo? Não, peraí. A gente precisa resgatar algumas coisas. Sim. Então, é exatamente nesse caminho. Eu penso assim também. Pessoal, quem está em casa aí, com certeza, tomamos aqui uma aula e estamos despertados e conscientes de que o impacto é real, atinge a instituição de ensino, massacra o aluno, destrói, na verdade, o produto final da igreja, que é receber um vocacionado profético, crente, com voz profética, né, com vida piedosa, com capacidade de reproduzir a autoridade da Escritura e do Evangelho na sua comunidade. Quando você vai receber, é um biólogo apenas, um historiador apenas, um bom psicanalista, né, mas não vai ter voz profética na sua comunidade porque está esvaziado das questões espirituais da fé, não é? Ele simplesmente é um daqueles cientistas da religião entrando na sua comunidade, trabalhando com a cabeça dela. Bom, terminamos esse primeiro bloco, vamos então agora ter um pequeno intervalo, a gente vai tomar água, né, hidratar a garganta, respirar um pouquinho e no segundo bloco tem mais. Eu quero chamar o intervalo, pessoal, a gente volta já já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Fala pessoal, eu sou o pastor Eric Veiga aqui da Igreja Batista Nova Betel e nós temos vivido um tempo incrível como igreja. Nós somos uma igreja bíblica, cristocêntrica e acolhedora e eu quero convidar você para estar aqui com a gente na Avenida Santa Cruz, número 6197. E segue o nosso Instagram, @Igreja Batista Nova Betel.
Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. De volta. Estamos aí de volta com você, Teologia da Cruz na sua casa. Pessoal, faz um favor para mim. Posta agora na linha de comentário, coloca seu nome. Deixa a gente saber de onde você é, onde você está, de que igreja você é, se você é do Rio de Janeiro, de algum estado brasileiro, se você está fora do Brasil, posta agora, comenta na nossa linha de comentário. Pessoal, curte aí também o nosso programa, coloca um likezinho para a gente poder saber que você está participando, está antenado. Eu vou fazer um pedido, assina agora o canal, assina o canal no YouTube, Crosscast Oficial, assina o canal, tá? E marca lá no sininho para a gente poder notificar para você quando o nosso programa vai começar e todas as nossas postagens semanal. Vai ter shorts, recortes, tá bom? Então assina agora o YouTube Crosscast Oficial. Na nossa rede social, lançamos ainda essa semana, tem poucos seguidores, a gente está contando com você para multiplicar isso. Assina agora no Instagram, Crosscast Oficial, tá bom? E aproveita para usar as nossas linhas de comunicação, tanto no Instagram quanto no YouTube. Escreva para a gente, faz a sugestão do próximo episódio. Pensa num tema importante para você, para sua família, para sua casa. Escreva, que a gente vai tomar nota e daqui a pouco eu vou dizer para você que dia e que hora o episódio que você sugeriu vai para o ar. Legal? Vamos agora para o segundo bloco. Crosscast. O impacto do liberalismo teológico nas igrejas. Esse é o segundo bloco. E a pergunta, pastor Vinícius Lopes, é para você. Vamos lá. As ideias do liberalismo chegam nas igrejas e nos bairros aqui da Zona Oeste? Ou é só para as igrejas que estão longe, lá em outro planeta? Ou elas atingem as nossas igrejas aqui? Atinge sim e não. Explico. Sim. Quando a gente olha pro movimento da teologia liberal ali, naquele período entre guerras, entre Guerra Napoleônica, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Sim. Este movimento, ele não conversa com a igreja local. Assim, pode ser incompetência minha ou não, mas eu não consigo identificar no movimento esse desejo de dialogar com a galera que está na igreja. Então, é um papo que está naquilo que eles reconhecem como a galera, os intelectuais da situação. Então, é um papo ali dentro daquilo que é mais erudito, com quem consegue entender o que eles estão apresentando. Isso não vai conversar com a igreja no bairro ali, naquela comunidade, não chega ali. Naquele período e depois, obviamente, você vai encontrar a igreja conseguindo dialogar com outros movimentos, em especial aqueles que vão trazendo algum tipo de renovação. Aí a gente poderia citar os puritanos, o próprio movimento batista, o pentecostalismo depois. Esses movimentos conversam bem com as igrejas nos bairros ali. Agora, o liberalismo não alcança a igreja aí. Contudo, aquilo que vai ficando de herança, que vem depois, quando alguém consegue alcançar ali, vai chegando na igreja bem devagarzinho. Então, assim, só que o fato desse debate do liberalismo estar entre os intelectuais, entre o que é chamado de elite, seja lá o que for elite... O que isso significa? Mas quando eu penso nisso, eu faço uma reflexão aqui, bem Brasil. Como que se comporta a elite do Brasil? Porque em qualquer lugar do mundo, quando você tem uma elite que detém um poder, seja ele financeiro, econômico, cultural, não importa o tipo de poder. Quando essa elite ele detém esse poder, é comum um investimento no local onde está inserido, mesmo que pareça um benefício comum, comunitário, no fim, isso só aumenta o poder daquela elite, porque o local cresceu e ele se desenvolve e tudo mais. A grande questão é que quando a gente vem para o Brasil aqui, tem uma espécie, um comportamento me parece um pouco colonialista, de fato. Vou explicar por quê. Aqui no Brasil, é só a gente pensar nos nossos políticos, cara. Como que eles se comportam? Eles se beneficiam, têm o poder, e eles conseguem continuar e manter o poder sem investir no local onde eles estão inseridos. Deu pra entender? Sim. Só consome, só extrai, só pega do povo, aumenta o poder sem beneficiar. Então, quando eu penso na elite brasileira, isso me preocupa um pouco mais, porque o paralelo que eu estou querendo fazer é que esse fenômeno que acontece com a elite brasileira pode estar fazendo com que a igreja, aqui no Brasil, esteja sendo pilhada por aqueles que se acham intelectuais e detentores de um certo poder. Então, como que isso acontece? Essa ideia da teologia brasileira e a elite que vai trabalhar como as igrejas como uma certa colônia, uma realidade extrativista, eles
simplesmente invadem a terra, a igreja, eles estabelecem o seu poder, fortalecem o seu poder, apenas extraindo, nesse momento de extrair, nunca investe de volta ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você procurar, pastor, entra no Instagram e procura a pessoa que fala que Jesus não é Deus, que vai falar só de baixa cristologia. O cara que se formou doutor em ciência da religião, que vai falar sobre cristologia, baixa cristologia. Procura esse camarada. Possivelmente ele vai se colocar como ateu. Mas vê quem é o público-alvo dele. São os pastores. Gente crente, gente que está ensinando na escola bíblica dominical. Então isso me causa essa sensação de estar pilhando e levando embora. Porque o cara não crê na Bíblia, ele não crê que Jesus é Deus, mas quem dá dinheiro para ele é a própria igreja. Enquanto aquela igreja está morrendo, ele continua pilhando, continua se beneficiando financeiramente daquilo e a igreja não vai percebendo e a coisa vai avançando. Isso me preocupa um pouco. Então, essa ação dos liberais, ela de fato, para mim, eu entendo assim, ela é extrativista. E existe a possibilidade do pastor aqui da Zona Oeste estar vivendo essa relação com a teologia liberal, achando que ele está se comunicando com os eruditos e que ele está pertencendo a esse movimento de erudição, quando na verdade ele está sendo pilhado, colonizado. E ele não percebe. Veja, erudição é uma erosão, né? Exatamente. Então o que eu percebo? Tudo que é de valor da igreja, o que um país colonizado sofre? Vem e leva as riquezas dele. Eu pergunto, qual é a grande riqueza da igreja? Eu não consigo pensar em outra coisa senão Jesus, o próprio Deus e a sua palavra. Deu para perceber onde eu quero chegar? Eles vêm aqui e roubam aquilo que há de mais precioso e levam embora. Rapaz, só bate no alicerce. Exatamente. Só bate no alicerce. É Isaías 53, os textos messiânicos, só bate no alicerce, né? Eles vão ali, ó, no alicerce, marretando, até que uma hora isso cai e o garoto, quando você vê, ele já não crê na Bíblia. É ateísmo e agnosticismo. É a última escada, né? Sim. É a última escada. Vai para o ateísmo, agnosticismo e acabou, né? Ele não acredita em nada, nem ninguém, mesmo. Nem ninguém. Você vai encontrar esse sujeito trancado em casa, depressivo, vivendo igual um maluco por aí, porque ele chega no último nível de degradação espiritual. E aí, quando eu penso no pastor que não está sendo enganado e que faz isso propositalmente, ele de fato acredita naquilo, ele não fala para a igreja. Ninguém funda a PIB dos liberais. Ninguém funda. E isso aí já ela não existe. Me gera até um incômodo. Eles não vão dizer, se você dizer que pode falar que ele é liberal, ele vai dizer que você não sabe que é liberal. De maneira ele nenhuma. vai desconstruir. Mas ele sabe, não diz para a igreja. São os lobos vorazes de Paulo. Exatamente. Porque no domingo, pastor Carlos, quando ele deixa escapar uma coisinha que a igreja preste atenção e vai cobrar ele, opa, o que você falou fere o que a gente acredita. Porque pode perguntar para o crente mais simples da igreja se a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai dizer que é. Se Jesus, sobre a Trindade, ele vai dizer que acredita na Trindade. Infalível e suficiente. Perfeito. Mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele deixou escapar. 3 irmãos vão lá e falam, pastor, você falou que a Bíblia, como é que história é essa? Domingo seguinte, ele vai usar aquilo que até então era xingamento, que é, você é um conservador, você é um fundamentalista. Domingo seguinte, pode contar que a pregação dele vai ser conservadora. Vai apontar o dedo. Mas por quê que isso acontece? Então, tá em dúvida, você não precisamos identificar a postura dos nossos pastores. Nós somos pastoreados. Como que é? Como que eu vejo isso? Pode ver quem ele segue no Instagram, quem ele é fã, aonde que ele quer se comunicar com aquela galera mais erudita. Se não acredita, Deus não presta. Presta enquanto conhecimento, mas não para me agregar enquanto pastor da minha comunidade da qual eu estou inserido. Então, dessa forma, eu acredito que aí sim, nesses desdobramentos, o liberalismo toca aqui na Zona Oeste. E, em especial, olhando as formações dos pastores. Aí eu vou falar de novo uma coisa, alguém pode ficar chateado, mas ciência da religião não é religião. É uma formação decente, adequada, contribui, mas não é religião. Científica, diplomada, né? Sim. Vale um dinheiro, mas a gente tem aqui na nossa igreja e nos seminários um ensino, com certeza, muito prático, né? Muito bom, que vai levá-lo ao Santo Ministério Pastoral. Amém? Amém. Que coisa boa, que coisa boa. Pessoal, espero que você de casa esteja gostando. Eu faço um apelo para você curtir agora. Curte aí o nosso canal, curte agora esse momento da programação. Pouca gente ainda colocou aqui de onde é. Eu queria ver de onde você é, de onde você está assistindo o nosso programa. Coloque se você está no Rio, se você está em outro estado. Coloque se você está em outro país. Curte o canal e também coloca lá no sininho para receber todas as nossas notificações. Eu quero dar as boas-vindas ao Clark Kent.
O Clark Kent está dizendo aqui que ele era um ex-membro da PIB-CG e está voltando. Volta, Superman, volta. Super-homem, Estamos esperando você de braços abertos, tá bom? Depois o Clark Kent vai colocar aqui que eu quero saber o nome Ele dele foi direitinho. Clark Kent. É o Reginaldo? É. Reginaldo. Tá Foi aqui, Clark Kent, voltou volta Clark Crente. Superman. Alguém tirou Piada de a... pastor é boa, hein? Ó, piada o do meu programa pai. hoje tá animado. Bota na o conta do Joãozinho pastor volta Francisco semana Pena que essa aí. vem. Não, eu queria saber, Jesus tirou a Kryptonita, né? Que voltou. Viu? Programa animado. Só vai piorando. Não, né? o Clark Kent botou aqui, Reginaldo, olha ele aqui, ó, Reginaldo. Entrou agora a Débora William. Curti, pastor? Curti. Obrigado, Débora. Pessoal do espaço, como é que chama o espaço da Débora, pessoal? West Hall. Esse pessoal é crente mesmo, hein? Débora é a vovó do louvor. Para quem não sabe, Débora é a vovó do louvor. Pastor André, intervalo, no meio do intervalo, agora o assunto é sério. Como a teologia liberal impacta a eclesiologia, a vida comum da igreja, a prática da igreja, a vida religiosa? A teologia liberal afeta o culto? Quais os aspectos mais afetados na eclesiologia da igreja pela teologia liberal? Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, né? Eu parto da resposta a partir... ficou redundante aqui, mas agora vai. Vamos a partir da fala do pastor Vinícius no seguinte aspecto. A formação teológica, na minha opinião, ela influencia muito nisso. Por quê? Porque quando a gente fala de eclesiologia, não tem como a gente pensar em uma eclesiologia prática sem considerar a figura do pastor, sem considerar a figura do líder. Porque quem determina o norte eclesiológico daquela comunidade de fé ou a diretriz eclesiástica, de fato é a sua liderança espiritual. E aí a gente precisa, antes de mais nada, fazer primeiro uma meia-culpa enquanto instituição, que é o seguinte: muitas vezes, em muitas comunidades, a gente envia para o seminário gente totalmente despreparada. Gente que não passou pela formação teológica básica, que é a EBD. Gente que não caminhou nesse processo de construção teológica. Talvez até porque o pastor não tinha essa perspectiva. Mas é gente que não tem ainda solidez, robustez intelectual, moral, bíblica, experiencial, experiência de conversão, de vida devocional. E aí essa pessoa, de repente, desempenha uma boa função e fala bem, alguém tira uma expressão que é muito comum no meio evangélico, que é o dom da palavra. Parece que é um salvo-conduto, né? O indivíduo é um estelionatário, mas é dom da palavra. Todo estelionatário tem. Inclusive. Aí, então, você tem o dom da palavra, então você vai ser pastor. Mas peraí, de onde que a gente tira isso? E aí o indivíduo vai para o seminário, e aí ele chega lá e ele é formado para produzir, né? Na verdade, para conduzir a eclesiologia de uma comunidade de fé. E aí me parece que, de fato, influencia de diversas maneiras. Como disse, o pastor da comunidade é elemento importante. E aí a gente retoma uma fala que nós falamos no primeiro bloco, no seguinte sentido: nem todo vocacionado, nem todo pastor, de fato, é vocacionado. Então, nem todo teólogo é pastor. Às vezes é formado em teologia, excelente teólogo, pensa teologicamente, mas não é pastor, não é chamado para pastoreio, não é chamado para pastorado. Alguém põe a mão na cabeça dele lá, dá um título de pastor para ele pega uma comunidade e ele vai fazer algo que ele não foi vocacionado. Ele é teólogo, ele não é pastor. E aí esse indivíduo vai construir uma eclesiologia. Então você pensa um pastor assim, mergulhado em pressupostos liberais. Quando ele abrir a boca, vai sair o quê? Vai sair liberalismo. A gente fala do que o nosso coração está cheio. Né? E de fato não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Então a minha boca falando do liberalismo, falando daquilo direto ou indiretamente, porque minha perspectiva bíblica, minha cosmovisão está permeada de liberalismo teológico, isso vai derramando-se sobre a igreja, fazendo com que um púlpito liberal crie uma comunidade liberal. E aí uma comunidade liberal, do ponto de vista da cosmovisão, do ponto de vista teológico, será uma comunidade com sérias dificuldades eclesiológicas. A essência do liberalismo é tentar fazer essa contextualização absoluta da religião judaico-cristã, né, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, desses fundamentos teológicos e religiosos, fazer uma inculturação e um diálogo assim, constante, contínuo e necessário entre cristianismo e cultura. Por quê? Porque na perspectiva dele sempre foi assim. A fé cristã é resultado de um substrato cultural. Então, o que é a fé cristã hoje? Resultado de um substrato cultural. E o que a cultura pede hoje pra gente? A cultura pede igreja inclusiva. Então, a minha eclesiologia vai ser inclusiva. Na minha eclesiologia, eu vou aceitar pessoas casando mais do mesmo sexo. Por quê? Porque o cristianismo ele é um substrato cultural e a cultura hoje pede isso. É um exemplo. Então, a gente vai caminhar
nessa direção. A gente vai caminhar em igrejas cuja liturgia é meramente cultural. Por que a sua igreja tem essa liturgia? Porque as outras fazem. Não há uma reflexão teológica. Não há um pensamento que possa produzir uma eclesiologia saudável. E aí um segundo desdobramento, na minha opinião, é que o liberalismo teológico também passa pelo pressuposto da rejeição da autoridade religiosa. Um dos fundamentos do liberalismo teológico é a desconstrução da figura do líder religioso. Por quê? Porque se é um substrato cultural, e uma vez que eu agora estou liberto pelo liberalismo teológico, então eu posso fazer de mim mesmo a autoridade espiritual sobre a minha vida. É uma distorção absoluta da ideia do sacerdócio universal dos santos, ou dos crentes, para que eu não precise mais, para que eu não venha prescindir mais do meu líder. E aí eu perco o referencial de disciplina na igreja. Imagine como não é essa comunidade. Uma comunidade que não tem disciplina. Uma comunidade que não tem uma ética objetiva estabelecida. Uma comunidade que não tem padrões morais estabelecidos. Como que é a eclesiologia dessa comunidade de fé? Essa autoridade eclesiástica é desconstruída em nome de, mais uma vez, um pressuposto cultural. E aí um último elemento que eu acho importante, que influencia a eclesiologia, é a ideia do adogmatismo. O liberalismo teológico não tem dogma. Tudo é questionado, tudo é questionável. Então, se tudo é questionado, tudo é questionável, isso vai pulverizar a identidade doutrinária. Se você perguntar para os nossos membros de muitas igrejas, meu irmão, o que é ser um batista? Ele não vai saber te responder. Ele é um membro batista, mas ele não faz a mínima ideia. O que é ser um pentecostal? Ele não sabe. Ele chama alguém de pentecostal que não é pentecostal. Ele chama alguém de tradicional e ele não sabe nem o que significa o tradicional. Carismático, renovado. Ou carismático, ou renovado, ele não faz a mínima ideia. Falar reformado, ele... Não faz a mínima ideia. Mas são os 5 pontos da reforma, ele não sabe nem que tem pontos. O que é ser um evangélico? É frequentar uma igreja. É isso mesmo? Não. Por quê? Porque essa pulverização identitária é resultado de um adogmatismo. O que nos distinguia antigamente, os traços distintivos das tradições evangélicas, eram exatamente aquilo que eles criam. A partir do momento em que aquilo que se crê é totalmente permeado pela cultura e misturado por essa cultura como resultado do liberalismo, você não tem mais essa definição. Então, cada um vai para a igreja que achar melhor. Essa falta de identificação, ela de fato desconstrói a perspectiva eclesiástica e a perspectiva eclesiológica das comunidades de fé, levando a gente para um movimento, e concluo com essa expressão, que é o movimento do empreendedorismo consumismo eclesiástico. Nossa, repete para mim isso aí, eu vou anotar aqui. Relação empreendedorismo-consumismo eclesiástico. O que é isso? O líder é o empreendedor. Ele vê um nicho de mercado e ele faz uma igreja, ele faz igreja. E essa expressão é propositada. Por quê? Porque nessa perspectiva não é a igreja de Jesus, é a igreja do líder. Então é ele que faz. Vai formar a igreja daqueles pesos em produto, preço e tal, vai ser um negócio de doido. Aí é o CEO, aí tem o CEO. Ele forma uma igreja específica para atender o nicho, nesse nicho ele tem consumidores e os crentes viram consumidores. Na minha opinião, é o ápice do processo de desconstrução eclesiológica. Por quê? Porque quem é a autoridade da igreja? Sei lá, sou eu. Eu que vou lá frequentar, é o pastor, é qualquer pessoa, não é mais Jesus. E essa comunidade desconstruída, ela não consegue mais escolher os seus pastores. Porque na referência não existe mais. Não existe, olha como é que é cíclico, o problema... A gente tem um problema nas igrejas que nossas ovelhas são pastoreadas por muita gente. Que não são os nossos pastores. Hoje com as redes, né? Com as redes, exatamente. Conhece todas as aulas de Apocalipse de todos os pastores do Brasil, menos a sua. O Nicodemos, ele falou esses dias. Uma irmã me mandou mensagem, me viu na rua e falou comigo. Você é um dos 2 pastores que eu mais adoro. Eu amo o senhor, o Nicodemos, e o Edir Macedo. Aí só não faz sentido. Como é que a senhora consegue me amar desse jeito? Não, é a referência. Como assim? As duas... Eu acho que ela só ouviu um dos sermões dele várias vezes. Né? Porque se ela ouvisse alguns outros, logo ela teria diálogo. Não existe diálogo. Não tem mesmo. Gente, obrigado por esse bloco maravilhoso. O pessoal em casa está colocando. Eu vou pedir para o pessoal fazer aí uma crítica aí na linha de comentário. Pode criticar, pessoal, pode falar. Uma pergunta que a gente colocou aqui, que você não entendeu, coloca aí. Você está com dúvida em alguma coisa que a gente disse, pergunta. A gente está acompanhando o chat aqui ao vivo, viu? William Pinheiro, viu? Anderson Ferreira, Gabriel Pereira, Lisboa, né? O Superman está com a gente, o Clark Kent, não vi a Lois Lane ainda não, mas o Superman já está aqui. Débora William Pinheiro,
Tem a Beatriz Lameiras. Cadê o Ricardo, Beatriz? Chama o Ricardo, bota o Ricardo aí. Ricardo, posta aí, Ricardo. Marília Oliveira, não é? Também Daniel Oliveira. Pessoal, bota aí o que você não entendeu, o que você não gostou. A pergunta que não ficou clara, a gente responde de novo. Estamos querendo contar com a sua participação ao vivo aqui no chat do YouTube, tá bom? A gente vai chamar agora o intervalo e voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Tudo começou com o sonho de 2 garotos dos Estados Unidos que queriam evangelizar, mas evangelizar de uma forma bem diferente. Um sonho que virou uma paixão, mas não uma paixão qualquer. Durante mais de 30 anos, nossas publicações marcaram o mercado editorial e evangélico não apenas no Brasil, mas em 3 continentes diferentes, com livros best-sellers e principalmente com a Thompson, a Bíblia mais vendida do mundo. Mas nada disso teria acontecido sem a permissão de Deus. E com isso, recebemos as melhores pessoas para fazerem parte do nosso time e da nossa história. E o melhor de tudo, também são apaixonadas pela palavra. Se tornaram profissionais dedicados e formam uma equipe qualificada, determinada e focada na excelência, tomando suas funções profissionais como um verdadeiro ministério, entendendo que estão servindo ao Senhor e para Ele entregam toda a honra e glória. Reconhecemos que a Editora Vida é uma obra abençoada pelo Senhor. Ele tem nos guiado durante todos esses anos de existência. Com isso, carregamos diariamente as palavras do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que nos fortalece. Fortalecidos então, criamos nossa loja modelo, com todos os nossos produtos expostos no endereço mais tradicional do Brasil, quando o assunto é produtos evangélicos, a Rua Conde de Sarzedas, em São Paulo. E em Guarulhos, com uma área total de 7.000 metros quadrados, fica nosso centro logístico e administrativo, estrategicamente localizado para distribuir nossas publicações para todo mundo. Mas cremos que aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Olhamos ao nosso redor e temos expectativas de voos ainda mais altos. Desejamos sempre ter uma vida com propósito, que se apresenta para o novo com a experiência e sabedoria presentes na Bíblia Sagrada. Esse é o livro que trouxe a maior das mensagens para toda a humanidade, Jesus Cristo. Ele é a mensagem viva em nossos corações, que nos permite ser dia a dia testemunhas do amor dele, que o deu em sinal de recomeço, de reconstrução e de nascer de novo. Somos a Editora Vida, somos a paixão pela palavra. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. De volta, pessoal. Terceiro bloco. Tá acabando, hein? Tá dando aquela dorzinha que vai acabar. Hoje não vai ter quen não, tá bom? Vai acabar, mas olha, que maravilha de episódio. Vai ficar marcado um debate de nível, explicações de ponta, algumas perguntas surgindo aqui que não estão dentro da nossa linha de abordagem hoje. Eu vou tomar nota. Agora eu queria fazer um pedido para você. Pessoal, faz uma selfie aí sua, de frente para sua TV, faz um print no seu celular, coloca no seu Instagram e marca a gente, Crosscast Oficial. Faz isso. A gente queria pegar a marcação que você fez, a gente vai replicar, não é isso, pessoal? A gente vai replicar, repostar a sua matéria, tá? Marca que eu vou repostar você aí, por favor. Tá fazendo agora ao vivo participação, junta a família no sofá, tira uma foto de frente da TV, faz um print, marca aí Crosscast Oficial. E a gente vai fazer uma repostagem, ó, marcando a sua presença nessa sexta-feira, noite de gala, pessoal, noite de gala aqui no Crosscast. Terceiro e último bloco, pergunta que não quer calar. O impacto do liberalismo teológico na vida do crente comum é algo real? Pastor Vinícius, o crente ouve dizer: se a Bíblia se auto-autentica como revelação de Deus, ela não tem compromisso com a verdade. Como esse crente deve lidar com esse tipo de acusação? Aliás, que acusação, né?
Sim, é preciso considerar aquilo que você definiu como verdade. De fato, se a sua verdade for algum tipo de questão metodológica, nesse sentido, a Bíblia ela não se presta ao papel de comprovar isso de fato. Agora, contudo, cremos que a Bíblia é Deus falando de uma forma que a gente possa entender. Eu quero construir um pensamento aqui. Fica à vontade. Entender o quê? Entender o plano redentivo. Nesse plano redentivo, quem é apresentado é Jesus. É apresentado o caminho redentivo é Jesus. Sim. Esse Jesus, que é o próprio Deus, ele é a verdade. Então, precisamos entender essa questão. A Bíblia tem um compromisso com a verdade que liberta. A Bíblia tem um compromisso com a verdade que é o caminho. E aí, obviamente, estou fazendo referências ao Evangelho de João, capítulo 8, 32 e 14, versículo 6. Por que eu estou dizendo isso? Lá no primeiro podcast que a gente fez aqui, que eu tive a honra de participar, e o pastor André também fez essa referência, se alguém tem a última palavra sobre a Bíblia, esse alguém entende-se que ele é superior a ela. Ok? Ele vai dar a última palavra. Então, sendo a Bíblia a palavra de Deus, não há nada superior ao próprio Deus, a não ser a própria Bíblia para validar sobre ela. Quem é a autoridade sobre a Bíblia? Ela mesma, não há nada superior a isso. Então não há crise teológica com relação a validações que a gente possa ter dentro desse contexto. Agora, quando você chega para um crente, eu faço esse exercício, a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai dar um retumbante sim. Quando você pergunta para um crente na igreja local, mesmo essa que possa ter um pastor que ele é tomado por essa questão de teologia, provavelmente esse cristão vai dizer que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Por que ele vai dizer isso? Porque crente em Jesus não precisa de uma confirmação de alguém ou de algum método para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ele é selado pelo Espírito Santo, que é o apologeta superior. O apóstolo Paulo manda logo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos de Deus e filhos de Deus. Perfeito. Então é o maior selo, é o O Espírito. apologeta absoluto era a palavra que eu estava procurando. Sim. Agora, não é porque a Bíblia não precisa de comprovações técnicas e científicas que o Senhor não nos deixa, eu vou usar um termo da minha avó, mimo. O que é um mimo? É um presente que você ganha, que você provavelmente nem não precisava dele, mas eu vou te dar. Se tiver Tomé fabricado em série, Deus resolve. Né? Toca aqui, aperta aqui. Eu falo que tem chaga, ferida e prova para todo mundo que quiser duvidar, não é verdade? Sim. Põe a tua dúvida a serviço da fé. Né? A Bíblia vai fazer isso. Aí duvidar, o questionamento, as perguntas fazem parte. Sim. Sim. E a gente está questionando alguns pressupostos aqui. Agora, Gideão coloca lá o tapete, né? Em Cristo a dúvida é a antessala da fé, né? Opa! perfeito. Aí, anota essa aí, Perfeito. pessoal. Quem puder agora aí, bota no chat a frase do pastor André aí, ó. Eu vou fazer uma blusa. Poxa. E não é deboche, eu vou fazer Não, mesmo. cara, bota uma porta, antessala. Muito bom. Vamos lá. Então, assim, na outra oportunidade que estivemos aqui, eu quero repetir, para mim o que é o principal mimo que Deus nos dá. Não precisamos de comprovações científicas para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Contudo, não existe outro documento tão bem documentado como a Bíblia. Cientificamente falando, não há outro. Nenhum outro. Inclusive com técnicas que você vai da crítica textual para dizer que o conteúdo é exatamente aquele que saiu lá, o que chegou, o que saiu no ano, não sei o que está até hoje aqui. Você tem comprovações técnicas sobre isso. Isso, para mim, é um mimo de Deus maravilhoso. Então, Deus está deixando claro que nenhuma outra construção ou produção literária se compara, não chega próximo do que o Novo Testamento é. Agora, eu quero compartilhar um outro mimo. Você não quer saber sobre a Bíblia? Você quer saber... vou te convidar a pesquisar sobre algumas pessoas, algumas figuras que não eram crentes. Alguns, muito pelo contrário, odiavam crentes, queriam os crentes mortos. Flávio Joséfo, ele não era anticristão, mas não era crente. Você tem outros camaradas, como Plínio Jovem, Tácito, Seutônio. São esses Tinha um outros... tal de Paulo que mandou apedrejar Estevão também. Sim, mas eu digo, essa né? galera aqui, eles vão produzir documentos que falam acerca de Jesus Eu entendi. e dos acontecimentos. São
produções da humanidade que faz referência a Jesus, sem nem saber quem é Jesus. Eles só estão narrando aquilo que está acontecendo. Dentro da construção literária dessa galera aqui, dos documentos romanos, a maioria são historiadores romanos, tem cartas, esse Plínio Jovem ele manda cartas denunciando as igrejas. Tem uma série de informações sobre as igrejas. Tudo isso a história registrou, né? Exatamente. Aí, o que a gente consegue afirmar sem a Bíblia? Olha só. No conteúdo desses camaradas aqui, não crentes e anticristão. Primeiro, Jesus viveu no período de Tibério César e foi um homem virtuoso. Eu já ouvi isso em algum lugar. Você já ouviu em algum lugar? Eu já ouvi. Outra questão. Na época de Pôncio Pilatos, Jesus foi crucificado e estava perto da Páscoa. Eu já vi isso também em algum outro lugar. Quando Jesus morre, acontece, olha só, terremoto e escuridão. Também já ouvi em outro lugar. Então, os seguidores de Jesus estavam esperando ele ressuscitar e depois passaram a falar que ele ressuscitou. E eles acreditavam tanto nisso que se você ameaçasse matar, eles falavam, pode me matar. Não é combinado, não é aquele combinandinho ali para poder... Não, era algo real, eles queriam realmente naquilo. Era algo que um historiador achou necessário. Falar, gente, eles estão dispostos a morrer mesmo. O negócio é sério. E aí, eu quero deixar a cereja do bolo aqui do mimo do Senhor para nós, que é... Há registro de que o cristianismo chegou a Roma, capital do Império. E quando chega a Roma, estamos falando aqui de documentos do ano 150 ainda, ali bem no início, antes do ano 200, você vai encontrar essa galera falando. Teve um cara que se infiltrou no meio das congregações para ver o que acontecia. E aí, olha só que coisa linda, falando do assunto de liberalismo, isso é maravilhoso. Os crentes que se reuniam no nome de Jesus rejeitavam os deuses romanos. Já em algum lugar. E agora vem a cereja do bolo. Eles cantam hinos na sua liturgia que apresentam Jesus como seu Deus. Olha isso. Irmãos, olha só, isso é maravilhoso. Porque é um dos pilares da questão do liberalismo, falar que Jesus bater na baixa cristologia. Que Jesus é homem e tudo mais, não é Deus. Então, aos crentes, eu digo, nós não precisamos de nenhuma dessas informações para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o Senhor cuidou de nós de tal maneira que nos apresenta esses mimos. E aí eu digo que esses mimos aqui, eu tô achando maravilhoso a linguagem da minha avó, utilizando o termo mimo, me faz pensar que talvez seja para vivenciarmos aquilo que está registrado em 1 Pedro 3,15. Eu gostaria de ler. Sim. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Uma questão de fé, uma questão de vida devocional. Agora, olha isso aqui. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós e apologética. Isso é maravilhoso. Não precisamos. Não precisamos. Mas se alguém perguntar, a gente sabe responder. A razão da nossa esperança está aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem fé, ela tem crença, mas ela tem fato científico. Não importa o caminho. Até pela literatura não cristã e anticristã se confirma aquilo que o texto bíblico está dizendo, e eu creio firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Amém. Amém, que defesa. Pastor André, o senhor vai fechar o programa. Opa. E a pergunta que não quer calar é se o cristão comum, membro da igreja, tem sua vida afetada pelo liberalismo. Se tem, de que forma? Não, vamos lá, tem muito. Mas eu queria só pegar o gancho aqui do pastor Vinícius, né? Que assim, ninguém está disposto a morrer por algo que conscientemente sabe que é mentira, né? Esse é um testemunho incrível da fé, né? Cara, os caras viram a ressurreição. Ser fiel até a morte, dar-te-ei, né? A coroa da vida. Experiência cristã é uma experiência de vida. A gente encontra uma causa para viver e está disposto a morrer por ela. E não é dizer que vai morrer. Não. É ver Tiago morrendo na espada e você continuar. Pode me matar. Não, pode meu irmão. Tranquilo. É verdade. Assim, em relação ao crente, né? Ao crente... eu vou usar a expressão ordinário, sabendo que ela pode ser mal compreendida, mas ao crente comum, né? Ao crente que a gente chama daquele que não é envolvido necessariamente com a liderança, ou pastor e tudo mais. Essa influência da teologia liberal, ela acaba sendo muito maior do que talvez você que nos acompanha pode até dimensionar. E como que a gente pode perceber isso, né? E por que eu advogo esse pensamento? Sim. Porque eu entendo que a teologia liberal, ela tem trazido para o pensamento cristão uma série de anomalias e uma série de discrepâncias
que vão minar a nossa fé. Não é algo que vai bater de frente com a experiência religiosa e tentar desconstruí-la em um momento. É algo que vai, de fato, minando. É como se uma pequena infiltração que vai entrando em uma grande estrutura sólida, só que com o passar do tempo ela vai corroendo aqueles ferros ali, até que quando você menos imaginar, essa estrutura, ela de fato vai ceder. Então, como que o liberalismo trabalha? Ele trabalha com a mistura do falso com o verdadeiro. Então, Jesus existiu, claro que Jesus existiu. Nós fizemos a pesquisa pelo Jesus histórico. Jesus existiu, foi uma pessoa maravilhosa. Jesus é uma referência religiosa para todos nós, um padrão, um modelo de conduta a ser seguido. Mas Jesus é filho de Deus? Não, aí é uma invenção da fé. Aí não é, isso é uma construção dos discípulos. É a mistura do falso com o verdadeiro, né? A meia-verdade é pior do que a mentira. Porque ela tem uma aparência de espiritualidade, de verdade, de piedade, uma aparência de cuidado, né? Então, é essa mistura do verdadeiro com o falso, do sagrado com o profano, é a substituição da verdade pessoal pela verdade bíblica. Então, como que isso afeta o indivíduo? Com uma humanização exacerbada da fé. É uma humanização que vai desdobrar-se na inversão do polo relacional da espiritualidade cristã. Então, quando que o indivíduo ele começa a ser alvo do liberalismo teológico, quer seja pelo seu pastor, por aquele que ele ouve na internet, por aquilo que ele lê na internet, pelos livros que ele consulta, ele vai começar a construir uma experiência de fé, não mais na perspectiva daquilo que Deus determina que seja a nossa experiência de fé, mas ele vai construir uma experiência de fé que determine o Deus que a gente crê. Então, isso faz com que o indivíduo lá no seu interior comece a desacreditar do Deus da Bíblia e construa para si mesmo um Deus de acordo com as suas próprias ideologias e pensamentos. É uma verdadeira idolatria em nome de Jesus, né? Eu construo um Deus que tem a minha cara. Né? Particularmente seria um Deus bem feinho, né? E uma cara inventada, que eu imaginei ainda, né? Que nem é honesta. Que eu imaginei, exatamente. E aí, isso se reverbera também da seguinte forma. Particularmente aqui, todos nós, antes de sermos pastores, nós éramos membros de igreja. Antes de sermos pastores, nós tínhamos pessoas que nos inspiravam, pessoas que nos ensinaram. Nós tivemos experiências com Deus que nos levaram ao ministério. Nós não esperamos entrar no ministério para termos experiências de fé. O ministério é resultado das nossas experiências de fé. Experiências de fé que nos levaram a acreditar que somos vocacionados e experienciar isso ao longo da nossa trajetória. Agora, como que você, meu irmão, vai ter uma experiência de fé se os milagres para você não existiram? Como que você vai ter uma experiência de fé se Jesus de fato não é filho de Deus? Como você vai ter uma experiência de fé se o nascimento de Jesus não foi virginal? Como você vai ter uma experiência de fé se a ressurreição foi uma invenção dos discípulos para darem um segmento à doutrina religiosa que eles queriam dissociar dos judeus? Se a gente não acredita nos dogmas que sustentam a fé cristã, nós jamais poderemos ter uma experiência de fé que consolide a nossa vida nos momentos difíceis da caminhada. E aqui há uma coisa muito interessante. Muitas vezes o indivíduo abandona o liberalismo teológico quando passa pelo deserto da vida. Porque é no deserto da vida que Deus se manifesta e ele percebe que Deus é uma experiência real. Que aquilo tudo que os teóricos dizem, forçada, né? A dependência é forçada. E agora ele precisa acreditar não mais no Schleiermacher, mas ele precisa acreditar no Cristo encarnado que precisa se revelar na vida dele diante daquela situação que ele está passando. E aí, às vezes, o que vai fazer com que você entenda que toda essa teoria, na verdade, quer te levar para longe de Deus, é a sua necessidade premente de ver Deus na sua vida. Quando a gente compreende isso, a gente entende também, e concluindo, que o relativismo teológico, ele é um relativismo não apenas teológico, mas ele é um relativismo teológico, moral, ético, ele é um relativismo relacional, porque ele afeta a nossa vida cotidiana. Por exemplo, recentemente o STF começou um julgamento sobre a questão do aborto. Foi muito polêmico. Tem muito crente permeado de liberalismo teológico que não, mas veja bem, não tem veja bem, irmão. Não tem nem termo. Não pode ter veja bem. Não, mas a igreja precisa adotar o casamento de pessoas homoafetivas. Não tem veja bem. O Estado é uma coisa, mas a igreja não tem. Não tem meio termo. Separação absoluta. Enquanto igreja, o Estado absoluto segue no caminho e a gente... É isso aí. Agora, parabéns para o Estado. Mas a igreja não. O Estado tem a espada, o Estado está lá, ele que governa, ele que faça.
Sim. a igreja vai cuidar dos Aí a gente crentes. percebe como permeia nas relações, É. permeia nas nossas inter-relações. Então, e aí concluo de fato agora. Quando a gente. Porque a gente fica concluindo várias vezes. Né? Não, tranquilo. Advogado e pastor, é uma Tá desgraça, gostoso, né? tá Fala pra gostoso, tá caramba. gostoso. Quando a gente pensa como que o crente de fato experimenta o liberalismo teológico, quando ele é absorvido por aquilo que os teóricos vão chamar de Zeitgeist, que é o espírito da época. Agora, Quando o crente se torna absorvido pelo espírito da época, aquela pessoa que estava na igreja com você, que acreditava com você, que caminhava com você e que começa a ser direcionado por tantos outros princípios e valores, que a fé vira só um apêndice na sua vida, ela foi incorporada por esse espírito da época e, de fato, quem conduz a relação dela agora com Deus é o pressuposto liberal. é isso aí. E aí o Espírito só a da Espírito graça da de época, Jesus. ele muda, ele te abandona. É, De tempos em tempos ele vai alterar e você tem que se adaptar de novo. de novo ao novo. E a palavra do Senhor permanece. Isso é interessante, esse paralelo. verdade. Se der lugar ao liberalismo teológico, o Deus deste século vai cegar o entendimento. Não é? Ele está governando. Sim. Se o mundo jaz do maligno, o Deus desse século tem o poder de cegar o entendimento. Não dê lugar, não é? Aí eu vou estar com Paulo, né, na carta Tessalônica, não dês lugar ao diabo. Pastor Carlos, Vamos fechar. Pastor André, Sim. então quando eu pego esse indivíduo que ele é pobre em experiência ou quase estéril, é esse que vai dizer, quando alguém compartilha a sua experiência com ele, ele vai chamar isso de surto coletivo dentro da igreja. Não é bem assim. Exatamente. Não é bem assim porque nunca viveu. Né? Não é bem assim porque não tem fé, porque não conhece Jesus. Quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Fale por você. O que falta de vida é vida com Deus, né? É verdade. Falta conversão, falta ser tempo do Espírito, ser pleno, cheio, né? Cheio do Espírito. Vamos pedir sempre a Deus que nos ajude aqui a levar essa mensagem para o nosso pessoal. E a gente, em casa, eu quero muito agradecer. São 10h46, pessoal, tarde da noite, você conectado. Faz uma selfie, tira uma selfie, faz um print, coloca o horário que você está ligado, grava um vídeo, faz um videozinho para nós, 20 segundos, 30 segundos, fala se você gostou, fala se não gostou, marca que a gente vai repostar. Pode ter certeza, irmãos, então estamos abertos à sua crítica também. Dá um dislike, dá um like, mas participa para a gente poder produzir material de excelência para você, para sua casa e para sua família, tá bom? Estamos abertos. Siga a gente no YouTube, Crosscast Oficial. Siga a gente no Instagram, Crosscast Oficial. E quero terminar o programa agora pedindo para você colocar na linha do tempo sugestão para próximos episódios. Vamos capturar agora sugestões. Já tem gente em casa, tá? Ó, bacana. Quem é? Flávia Dias. Obrigado, Flávia. Vamos repostar agora. Que você tem aí, ó, milhares de pessoas acompanhando. Você fez. Vou pedir para Débora, o pessoal da Nova Betel. O pessoal da Nova Betel tá comendo hambúrguer lá embaixo, lá agora, gente. Faz a selfie aí. Faz a selfie aí, o pessoal da Nova Betel que está embaixo comendo hambúrguer. Aproveita que eu quero informar para o pessoal que tem restaurante agora funcionando na Nova Betel e tem congresso, pastor. Tem Sexta, congresso. sábado e domingo. Qual é o endereço do congresso? Avenida Santa Cruz, 6.197, você é meu convidado, tá sendo muito bom. Hoje começou maravilhosamente bem, Marco Teres está lá, amanhã ele que vai pregar, domingo o pastor Eric de manhã e eu à noite. Vai ser Opa, bom demais te receber. glória a Bangu, Deus. Camará, vamos embora congregar lá. Vamos embora. Campo Grande tá aqui também, vamos lá, vamos estar junto, tá bom? Amanhã eu espero ver a minha galera lá. Um bom programa. A gente ama Será o um Marco prazer. Teles, a gente já cantou canções aqui do Timóteo e outras canções aqui dele também. Muito bom. Programa chegando ao fim, vamos lá. Ah, que tristeza. Aí, Rodrigo, vamos terminar a vinheta Crosscast aqui? Eita, nós, hein? Rodrigo, agora que a Natália vai me matar em São Paulo. O Rodrigo pegou a febre do quá também, né? Pessoal, o programa terminando, né? A gente quer aproveitar. Eu quero ser bem sincero aqui. Editora Vida quer presentear vocês com um livro que é top de vendas e de conteúdo. Não tenho fé, olha aqui, pessoal, não tenho fé suficiente para ser ateu. Manjou o título do Bom livro, demais, cara? bom demais. Não tenho fé. Editora Vida mora no meu coração. Editora que produz muita coisa boa. Deus Eu não se agradeço testa, né? muito, Você não consegue testar Deus, ele não é suscetível a método. Sim. Então a mesma fé que nos faz afirmar, o mesmo movimento que nos faz afirmar que ele existe, lógico, sei lá, trazido pelo Espírito Santo, o ateu precisa ter muita fé para dizer que ele não existe. Muita. Porque não se prova a não existência. Mas muita, né? Agradecer a Vida, produção da Bíblia Mensagem, né? Pastor Eudine Peterson. Coisa fantástica, Excelente uma material, Bíblia. devocional, Editora Vida. muito bom. Eu sou muito grato a Deus por ter uma editora desse padrão no Brasil e a gente receber. Pastor André Oliveira, não tenho fé suficiente para ser ateu.
Esse é seu, agradece muito obrigado, aí. O pessoal da vida mandou para você. E esse aqui, pastor Vinícius Lopes, esse aqui é seu, tá bom? Agradeço. Com muita alegria, livro que a gente está marcando o nosso programa de hoje. Muito obrigado. A gente trouxe também livros agora, vamos passar aqui. Eu prometi para a nossa, né, a ajudadora aqui, a Carol, ó, ela falou sobre Paulo, pediu, aqui está aqui, Pérolas da Carta de Paulo. Eu prometi, tá aqui, Carol, pega comigo agora, aqui. Eu trouxe também agora para o Rodrigo de São Paulo, Rodrigo que não estava na sexta-feira, R6 Pro, faça diferença, pessoal, tá aqui. Rodrigo, esse é seu, que Deus te abençoe. Tá aqui também para o Claudenir, tá? E para o nosso querido João Gabriel, que está aqui na técnica apoiando a gente também. Muito obrigado a vocês por participarem toda sexta-feira com a gente aqui, uma equipe que trabalha, a gente aqui é voluntário, tá, pessoal? A gente aqui serve. Pergunta para os pastores aqui o que eles ganham. Eles ganham aqui trabalho, né, estudo, né? É verdade. Tempo de dedicação e levam com certeza o melhor que tem. Nós estamos investindo aqui do nosso tempo na vida de vocês. Se você gostou, curte. Se não gostou, dá um dislike. Faz um comentário. Salva o YouTube agora. YouTube Crosscast Oficial. Inscreva-se no canal. A gente vai transferir toda a programação daqui a pouco para lá também, tá bom? Siga no Instagram também, tá? Crosscast Oficial. E vamos pensar agora no próximo episódio. Tá aí, ó. Volta para mim na tela o próximo episódio. Só fera, hein? Ismael e Isaac. A luta continua. Essa questão do Hamas, professores. essa questão dos palestinos, esta guerra, ela tem algum sinal escatológico? Essa guerra é aquela que está em Apocalipse. Se você não sabe, se você não está entendendo essa questão, é uma provável terceira guerra, isso tem implicações escatológicas. Esteja sexta-feira que vem, é o tema Ismael e Isaac. A luta continua? Nós vamos procurar fazer uma exegese desde a história, né? Da questão de ter uma mesquita onde um dia já foi o templo sagrado de Deus, né? De termos dado uma terra para Israel, mas não Jerusalém, não a principal região onde o templo seria reconstruído. E nós temos aí um grande conflito em andamento. Até sexta-feira que vem, 9h30, nossos convidados, Walter Júnior e o pastor Valdemir Alves. Eu aguardo você sexta que vem para o nosso próximo Crosscast. Será o nosso 5º episódio, ó, marcando aí na sua casa uma leitura também natural, vamos fazer uma leitura comum da guerra, mas uma leitura espiritual que está acontecendo no mundo hoje. Pessoal, terminando o programa, agradecendo nossos queridos debatedores, vou dar 1 minuto para o André, 1 minuto para o Vinícius, para se despedir da galera e fechar o nosso programa. Ótimo, muito obrigado, pastor Carlos Elias, mais uma vez pelo convite, né? Agradeço aqui a nossa igreja, PIB de Campo Grande, pela iniciativa, né? E mando um abraço especial para minha família que está acompanhando aqui, minha mamãe também, Dona Tereza, está lá acompanhando, e para o pastor Fábio Tati, lá os meninos, grande amigo lá da Segunda Igreja Batista em Aracruz. Olha isso. Agora coordenador, Espírito Santo. Que bacana. Tivemos lá um tempo maravilhoso, agora coordenador acadêmico do Seminário Teológico Batista de Aracruz. Eu tive o privilégio de caminhar lá como docente. Fabinho, um grande abraço para o pessoal de Aracruz também, os alunos que estão assistindo. Mais uma vez, pedir para divulgar lá o pessoal, divulga o trabalho da gente lá também. Não, com certeza, né? Desde o primeiro aqui, eu tenho falado, ó, acompanha o Crosscast aí que é benção. Então, muito bom estar aqui, Vinícius, sempre bom te ver, meu amigo. Pastor Carlos Elias, referência para nós e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, André. Uma alegria, espero que você volte. Vamos pensar agora no próximo projeto, para a gente sentar junto numa mesa, escrever e voltamos aí, quem sabe, em janeiro, fevereiro, com outro programa, tá bom? Pastor Vinícius, aquele 1 minuto para agradecer. Fico na expectativa de, em algum momento, por misericórdia, retornar, mas aproveitando e com essa possibilidade de nunca mais estar aqui, mando um beijo para minha esposa Tatiane e para minha filha Nicólia, que tem caminhado comigo, e citar o pastor que me pastoreou, meu pai, Francisco Pena. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter uma igreja saudável, uma teologia saudável na igreja local, e isso me abençoou muito. Então fica o meu carinho. Pastor Carlos Elias, obrigado de verdade por confiar e me chamar. Pastor, fica meu pedido, escreva um projeto, ouça a linha do comentário aqui, descubra um assunto que interessa para o irmão, me faz o projeto que a gente marca a data. Essa mesa é sua, o microfone é seu. Já está até com o teu cheirinho o microfone, tá bom? Poxa, vai ser um prazer. Não fique fora desse projeto. O nosso bairro está esperando mais da gente. O nosso bairro está esperando mais da igreja, de todos nós, né, da nossa comunidade. Abre os pastores, tá? Pastor, se convida, manda um e-mail para mim, se convida, me diz o que você quer conversar e a gente senta aqui, bate um papo, 2 horas, 3 horas aqui de conversa na casa de Deus e aqui na PIB Campo Grande. O nosso estúdio está aberto. O pastor vai me escrever, faz um convite, a gente fecha com você um programa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né, e vida que segue. Sim. Tem muito assunto importante, a nossa comunidade quer te ouvir. Pessoal, estou terminando, muito grato a Deus por mais um episódio, foi para conta, né? Esse foi o 5º, né, pessoal, isso?
Esse foi o quarto episódio. O quinto é a guerra, Israel e Palestina. Quinto episódio, semana que vem. Letrinha subindo, não vou bater na mesa. Letrinha subindo, tchau. Até sexta que vem. Aguardo você, Pastor Valdemir, Pastor Walter. Tchau.